Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o bloco de cultura, temos a honra de receber como convidado o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, escritor e jornalista Continentino Porto, que tem prestado inúmero serviço à categoria. Boa tarde, jornalista Continentino Porto. É uma honra recebê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, Mônica. A honra é minha estar presente aqui no programa da UniTV, né? UniTV. Continentino, fale-nos sobre sua trajetória no jornalismo. Interessante. Eu comecei fazendo estágio no Diário Carioca e quando fui à sucursal do Diário Carioca, aqui em Niterói, procurei o diretor, que foi um professor aqui da UF, Teodoro de Barros. E ele me disse, eu estou saindo agora para dirigir a Última Hora Fluminense. Você procura aqui o Azedo, que é Oscar Marilson Azedo, que é o presidente da ABI. Ele logo disse, você está empregado, e assinaram minha carteira como estagiário. Naquela época era muito difícil isso, e eu fiquei lá durante um período de 2 anos no Diário Carioca. Do Diário Carioca eu fui para o Diário de Notícias, fui para o Diários Associados, e depois eu trabalhei num grande jornal fluminense, maior jornal radiofônico no estado do Rio de Janeiro, era o Diário Oficial, porque publicava as matérias, os atos do governador, antes do Diário Oficial chegar nos municípios fluminenses. Então era um código de informação que as professoras, os médicos, funcionários do interior tinham ao escutar às 7 horas da manhã o Grande Jornal Fluminense. Depois eu fui para o Jornal Fluminense da Rádio Mundial, depois em seguida fui para o Dia, fiz a coluna do Dia de Informe, fui para a Última Hora, fui subeditor de política da Última Hora, fui para a Tribuna da Imprensa, onde fui subeditor, Rádio Jornal do Brasil, e depois, mais tarde, eu dirigi a Rádio Brás, né, que tinha como âncoras, apêndices da Rádio Brás aqui no Rio de Janeiro, a Rádio Nacional, o Clipe da Presidência da República e a Agência Brasil. E hoje eu sou analista do Itaboraí e tenho um blog continentino e participo, às vezes, do programa Deles e Delas na TV Bandeirante e Jogo do Poder. Jogo do Poder também participei durante uns 2 anos, eu e o diretor de redação da CNT, o Trevisan. E hoje o Jogo do Poder é apresentado pelo jornalista Ricardo Bruno. Realmente é uma história que ele tem no jornalismo nosso, né, do país. E é uma figura, um jornalista que tem o nome, tem o respeito da classe e a área cultural todo o admira por essa belíssima trajetória que Continentino Porto tem em sua carreira. Parabéns por Aliás, tudo eu queria isso. aplicar aí uma errata, é que eu não sou escritor, não. Eu sou jornalista, entendeu? E não gosto que me chame de escritor, não. Eu gosto que me chame de jornalista. Jornalista, pois não. Apesar que é uma beleza ser escritor, né? Seria muita honra eu ser escritor. Mas o senhor tem uma obra que teve uma grande repercussão aqui, né? Foi uma obra sobre o JK, que nós JK, falaremos logo segundo a depois. CIA e o SNI. Foram documentos que eu recebi da CIA, para conseguir esses documentos eu tive de
ser cadastrado lá, recebeu uma senha, eu tenho essa senha até hoje, e usei ela para também conseguir vários informes sobre o governo do presidente João Goulart, só falta traduzir para fazer um livro sobre João Goulart. E sobre Juscelino, interessante, Mônica, que os arapongas da CIA atuavam aqui no Brasil e mandava todo dia relatórios para o governo americano sobre o governo de Juscelino Kubitschek, sobre as Forças Armadas, quantos aviões nós tínhamos, quantos canhões, quantos navios, quantos soldados, onde estavam as nossas guarnições militares. Eles sabiam de tudo aqui e chegaram ao ponto de dizer, se o Brasil fosse invadido por uma grande potência, o Brasil não teria condições de resistir, só com a ajuda dos americanos. Exatamente. O senhor falou numa rádio fluminense que marcou aqui na história do Estado do Rio. Sobre esse detalhe de Juscelino, Juscelino foi o único presidente da República que rompeu com o Fundo Monetário Internacional. Ele teve coragem disso. E quando ele quis criar a Operação Pan-Americana, era uma operação para que o governo americano ajudasse os países da América Latina. Então, o presidente Ike dos Estados Unidos veio aqui no Brasil discutir essa operação pan-americana com Juscelino. Mas quando o Juscelino sentiu que Ike queria só dar apoio financeiro ao Brasil e não outros países da América Latina, e também ele sentiu que o Ike queria só dar dinheiro para o governo e não para as empresas públicas, aí ele falou assim, olha, o americano quer tomar domínio do nosso petróleo, ele não quer dar dinheiro à Petrobras, então ele rompeu e não fez nenhum acordo sobre a Operação Pan-Americana. Aí os americanos vieram então com aquela operação, uma operação que o Juscelino também foi contra, de ação de ajuda aos países da América Latina. Pois não. Realmente é encantador a história do continentino. Tem muita coisa a relatar. E falando nisso, o continentino... Eu queria fazer 2 fatos que aconteceram, que foram registrados durante minha atuação como jornalista político. Uma delas foi que o Maluf era candidato à presidência da República e ele, então, veio ao Rio dar uma entrevista para os correspondentes estrangeiros, num hotel que ficava no final da Avenida Atlântica. Mas antes ele recebeu os jornalistas brasileiros ali na sala VIP do aeroporto Santos Dumont. Mas eu não fiquei contente com o que ele disse. Então ele vinha se dirigindo ao carro para ir para essa entrevista com os correspondentes estrangeiros e vinha com o deputado Alair Ferreira e Féris Nato. Eu pedi ao Alair, será que eu posso ir aí no carro e tudo? Que eu quero ver se consigo alguma coisa do Maluf. Ele falou, pô, não, e tudo, ele falou com o Maluf, o Continentino pode ir na frente, aí ele pode e tudo, né? Mas nisso caiu um temporal tremendo, e nós já estávamos no meio do aterro do Flamengo. Aí eu peguei, virei para ele e disse assim, o senhor vai desistir de ser candidato à presidência da República? Pô, ele ficou de uma irritação tremenda e disse assim, bateu no ombro do motorista e falou assim, faz favor de parar. Aí bateu no meu ombro e disse, faz favor de soltar. Eu falei, mas como eu vou soltar aqui, no meio do aterro, uma chuva tremenda, um temporal tremendo, que o carro nem pode andar? Ele falou, não me interessa não, o senhor está fazendo perguntas que eu não quero responder, faz favor de soltar. Aí o Alair falou assim, governador, o Continentino não vai fazer mais perguntas a você, não, e tudo, deixa ele ir, que está chovendo demais. Aí ele falou, tá bom, o senhor pode ir. Eu peguei, não fiz mais nenhuma pergunta a ele, né? Fiquei de uma maneira, de um constrangimento tremendo, mas quando ia chegando perto do hotel onde ele ia dar a entrevista, ele bateu nas minhas costas e disse o seguinte, ó, só porque você ficou quieto, eu vou te dar o furo de reportagem. Vou dizer quais são os 2 deputados do PDT que vão votar comigo no colégio eleitoral. Eu falei, ótimo, quem são? Ele falou assim, é o Juruna e o Ataíde, que era um
um rodoviário que foi eleito deputado federal. Eu falei, muito obrigado e tudo. Saí dali, nem fui mais para a entrevista dos correspondentes estrangeiros. Fui para o jornal e tudo, aí começaram a ligar para mim para querer saber que maluco tinha me dito quem eram os 2 deputados. Eu não disse nada e foi manchete na última hora nesse dia. Tá vendo que história, hein? E tem outro detalhe. Outros fatos marcantes. Também, teve uma com o Tancredo Neves. Eu acompanhei Tancredo Neves, era candidato da presidência da República, né? E um belo dia ele veio para o Rio e deu uma entrevista lá na sala VIP do aeroporto Santos Dumont. E eu também não fiquei contente com ele disse, que eu queria saber dele outras coisas. Aí saí com ele e tudo, e falei assim, eu preciso falar com o senhor. Ele falou assim, ó, eu vou em casa e tudo, e depois eu falo com você. Aí eu peguei o carro, fui na frente, ele já estava na porta da casa dele, do apartamento dele. Quando ele chegou, você já está aí? Eu falei, eu estou para querer marcar com o senhor, como é que eu vou fazer essa entrevista com o senhor? Ele falou assim, ó, faz o seguinte, vai para o aeroporto Santos Dumont, me espera lá, que mais ou menos umas 3 horas eu estou lá. Que aqui eu vou falar com o Magalhães Pinto, que o edifício que ele morava, e hoje que o AES que está usando ele, o apartamento ali no edifício da Vida Atlântica, morava um ex-ministro da Fazenda, que foi do governo do golpe de 64, e o Magalhães Pinto. Ele ia conversar com essas 2 pessoas. Eu peguei, fui lá para o aeroporto, quando ele chegou, ele pegou, falei assim para ele, o senhor vai viajar para onde? O senhor tem uma programação? Ele já estava eleito presidente da República, entendeu? Ele falou, eu vou para tal país, assim, eu vou para os Estados Unidos, vou para a França, vou para a Inglaterra e tudo. Me deu a agenda toda que não tinha dado lá o jornalista, nem o estrangeiro, nem o jornalista do Brasil, na entrevista que ele deu. Eu peguei e falei assim, tudo bem, pô, o senhor está me dando uma grande notícia. Aí, quando nós chegamos perto da agenda, ele falou assim, vamos, sobe. Aí eu falei assim, pô, mas eu estava num projeto novo da última hora, que a Ari de Carvalho, que depois foi o dono do Dia, lançou esse projeto novo. Então eu disse a ele assim, poxa, eu estou nesse projeto novo, que vai ser lançado um novo jornal domingo da última hora, e não vou poder ir. Mas o senhor vai para onde? Aí ele, sem querer, ele me disse, eu vou para o Rio Grande do Sul, vou para Belo Horizonte, vou a Brasília e volto ao Rio. Aí ele se arrependeu e disse, poxa, você não diz nada a ninguém que eu estou viajando, nem dá essa notícia não. Não, o senhor pode ficar tranquilo que eu não darei a notícia. Aí cheguei na última hora, o editor era Mauro Malim, que tinha vindo da Folha e do Jornal do Brasil, e disse ele, aconteceu isso comigo. Uma época que eu estava cheio de problemas também para resolver, ele disse assim, poxa, Continentino, por que você não viajou com ele? Você perdeu a grande oportunidade de fazer uma grande entrevista com o presidente da República eleito. Isso são fatos assim que você depois se arrepende de não ter feito. Quantos fatos e quantas histórias o Continentino Porto tem em sua carreira. Você foi eleito recentemente para a presidência do Sindicato do Jornalista. Eu queria, Continentino, que você nos falasse algo sobre o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro. Quando você foi eleito para presidi-lo? Eu fui eleito, eu não queria nem ser candidato e tudo, mas o Ernesto, que era o presidente, falou, seja você o melhor nome que tem aqui, você que consegue fazer que os jornalistas venham voltar e tudo. Eu aceitei e tudo. Mas tivemos um programa de campanha, entendeu? E que estamos cumprindo até hoje esse programa de campanha, que seria a luta pelo restabelecimento do diploma de jornalismo, o marco regulatório, entendeu? Em defesa da comunicação social, em defesa do diploma, entendeu? E agora mesmo nós estamos na campanha seguindo amanhã para Brasília, para ter contato com a frente parlamentar em defesa do piso salarial dos jornalistas, que é integrada essa frente por cerca de 250 deputados. Esses são seus planos mais... Não, isso aí, essa do Marco é uma iniciativa
da Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. O nosso projeto era, lá no sindicato, é fazer a sindicalização do interior e fazer, fazer uma pré-sindicação dos estudantes de comunicação social e tudo. Isso, por exemplo, a Faculdade de Comunicação Social aqui da UF, os estudantes ficaram encantados quando eu propus isso. Eles irem se filiar, que eles terão benefícios tremendos junto ao sindicato. Certo. Você foi eleito esse ano? Esse ano, eu tomei posse em janeiro. Janeiro de 2012. Janeiro, tem mais 3 anos lá para exercer o cargo. Então você tem vários planos para beneficiar a categoria. Nós estamos propondo até a UF para nós fazer, através do departamento da UF, fazer a memória, o banco de memória dos jornalistas fluminenses e também das grandes personalidades. Fazer esse banco de memória, que é necessário fazer isso para saber quem foi, de fato, os grandes jornalistas que prestaram grande serviço à nossa sociedade, ao país e ao estado do Rio de Janeiro. Nós aplaudimos essas iniciativas porque acho benéfica à categoria e a todos nós que atuamos na área cultural. Bom, uma coisa que eu queria saber de você, Continentino, quando será o próximo Congresso Estadual dos Jornalistas? Qual será a cidade? Também gostaríamos de saber. E quais as principais teses que serão apresentadas na ocasião? Nós vamos fazer no dia 29, 30 de junho e 1º de julho, o 4º Congresso Estadual de Jornalistas, na cidade de Maricá, e será na Associação dos Servidores Fazendários, que são servidores do Ministério da Fazenda. Até onde tem alojamentos para os palestrantes e para os jornalistas que serão credenciados e tudo a participar desse congresso. Esse congresso, o tema principal é o meio ambiente, entendeu? Vamos discutir sobre os problemas do meio ambiente. E nesse dia nós vamos lançar o Prêmio de Jornalista Ambiental Chico Mendes. Chico Mendes. Bom, então será realizado o congresso em 29, repito. 29, 30 de junho e 1º de julho. Tá, no município de Maricá. No município de Maricá. Perfeito. E após lançar o prêmio Chico Mendes, nós vamos ter uma comissão que vai estudar tudo, as reportagens que são enviadas não só pela televisão, por jornais e rádio, como a mídia social também. Certo. E é aberto ao público? Aberto ao público. E o prêmio será em dinheiro, hein? Vai ser um bom prêmio, hein? Então vamos ter lá vários candidatos, né? Parabéns por mais essa... Continentino, o meio cultural de Niterói aplaudiu as justas homenagens que o sindicato prestou a Luiz Antônio Pimentel pelo seu centenário de nascimento, tanto no bairro de Charitas, como também na Câmara de Vereadores. Eu queria saber de você, porque houve uma grande repercussão dessas homenagens que o sindicato prestou ao nosso querido Pimentel. É ele hoje, ainda atuando, um dos mais veteranos do país? Eu acho que, eu tenho certeza que o Pimentel é um dos mais antigos jornalistas em atividade, que é o mais importante isso. Que Pimentel sai da sua casa, você bem sabe, vai para a tribuna, fui informado até que ele vai a pé, e volta a pé, sobe aquela escada da tribuna de Niterói, tudo, dá sua coluna, entendeu? E volta a pé para casa. Entendeu? E ele é o mais antigo sócio nosso do Sindicato de Jornalistas. Eu tive a honra, num almoço que nós fizemos em homenagem ao Pimentel, nas comemorações do centenário dele, a carteira
com o número 1, como sócio do número 1. E interessante, quando eu fui fazer uma entrevista com Afonso Arinos, entendeu? E fui na casa dele, uma biblioteca, uma beleza e tudo, e perguntei a ele assim, como eu posso me dirigir ao senhor? Eu chamo o senhor de senador, chamo o senhor de deputado, chamo o senhor de ministro, chamo o senhor de escritor, e como embaixador também. Ele disse assim, me chama de mestre. Eu então achei que nós devíamos chamar o Pimentel mestre dos mestres, porque ele fez muito pela cultura do nosso estado e do nosso país. E eu sou testemunha disso, o valor que o Pimentel representa para a cidade, as suas obras, várias obras, ele focaliza a história do município de Niterói, a publicação do Eles Nasceram em Niterói, os topônimos tupis de Niterói e tantas outras obras. Realmente o Pimentel tem uma carreira aplaudida por todos. Então deve ter dado um trabalho aí tremendo, né? Exatamente. Ele faz a memória de todas as pessoas, todas as grandes personalidades ali. Tenho a honra de participar desse livro dele. É verdade, eu vi. Entendeu? Lá o seu nome, Continentino Porto. E Niterói realmente foi berço de muita gente importante, como Antônio Parreiras, como Levi Carneiro, Leopoldo Frois e tantos outros. Então é uma honra. Nós temos também no balé a primeira bailarina do balé de Stuttgart, na Alemanha, é de Niterói, a Márcia Aidê. Márcia Aidê. Está no livro do Pimentel. É de Niterói, nasceu em Niterói, cujo pai dela foi um grande médico, grande cirurgião, que tinha uma clínica antes na Praia de Caraí, depois transferiu a clínica dele de São Sebastião para o Barreto e foi deputado estadual e foi o primeiro presidente da Assembleia Legislativa que assumiu como suplente de deputado, coisa inédita que tem na política fluminense. É verdade. Entendeu? E a Marcidê aí, a única pessoa que procurou homenageá-lo fui eu, que cheguei na Assembleia Legislativa do antigo Estado do Rio de Janeiro, pedi ao deputado Raul de Oliveira que concedesse a ela uma homenagem e tudo, então ele deu um diploma e tudo, que naquela época as homenagens não eram levadas ao plenário para ser aprovadas com medalhas e diplomas nem nada. Ele deu isso a ela. E tem na Assembleia Legislativa, eu pedi a uma deputada também que apresentasse, concedesse a ela a medalha Tiradentes, que é a maior honraria que a Assembleia concede às grandes personalidades do país. É verdade. E temos também o Sérgio Mendes na música, né? Que Sérgio é famoso, Mendes né, também. Que levou muito prestígio, ainda está levando o prestígio da nossa música, entendeu? Para os Estados Unidos e para a América Latina. Continentino, a sua obra sobre o Juscelino realmente houve uma grande repercussão. Foi muito bem aceita pelo público, pela área cultural. Eu, na livraria Ideal, foi muitos os comentários favoráveis à sua obra e quero parabenizá-lo por isso. Nós já falamos a respeito da obra do Juscelino. Você pensa em publicar alguma obra em breve? Está no meu projeto o seguinte, quando eu fui fazer uma entrevista com o ex-governador Raimundo Padilha, que morava até num apartamento modesto, entendeu? Ali na Tavares Macedo, e foi atingido por uma certa agressividade em dizer que ele roubou muito no estado, mas morava num apartamento humilde ali na Tavares Macedo. E fui entrevistar ele para a última hora. E então, depois de uma conversa longa e tudo, ele chegou para mim e disse assim, veio a conversa sobre o Juscelino, e ele falou assim, interessante, eu tenho um documento. Quem me deu foi o presidente Castelo Branco, que ele era líder do governo do Castelo Branco nessa época. E o Castelo Branco me deu um documento com 23 índices da cassação do Juscelino. E esses 23 índices, eles estão todos classificados ínter por ínter. O feijão podre de importação e exportação feito por Juscelino Kubitschek.
Ele é acusado de ter feito essa exportação de feijão podre. O apartamento que ele comprou na Vieira Soto, que foi construído por Oscar Niemeyer e tudo. E a nomeação de Oswaldo Maia Penido para chefe da Casa Civil, quando Oswaldo Maia Penido estava respondendo o processo e tudo. O enriquecimento ilícito, que era acusado o cunhado dele na prefeitura de Belo Horizonte, no governo também de Belo Horizonte, né? A não prestação de contas aprovadas pelo Tribunal de Contas da União, do Estado, sobre o governo dele de Minas Gerais. Então, eu peguei no livro do JK, só comentei esse fato, de que ele tinha sido cassado por 23 itens e que esses itens foram elaborados pelo Conselho de Segurança Nacional e pelo Serviço Nacional de Informação, SNI. Então, só citei isso no livro. Então, agora, depois eu fiz um trabalho, bom, são 50 mais 50 folhas, sobre esses 23 itens da cassação dele, que eu pretendo reeditar o livro, obviamente com outro título, mas conservando o SNI e a CIA, e modificando a capa, tirando alguns detalhes que acho que já estão superados sobre a biografia de Juscelino e agindo mais na edição dos 23 itens, dos processos dele que ele respondeu na CGI, a prestação de contas dele do Tribunal de Contas da União, os bilhetezinhos dele para os ministros. E o Juscelino tinha interessante, ele recebia as denúncias que tinha corrupção nos ministérios, ele imediatamente mandava as acusações, as denúncias eram feitas pelos senadores e deputados, ele mandava para os ministros que eram acusados de corrupção, bilhetinho para que apurasse e punisse os culpados. E geralmente os culpados eram punidos com demissão e processo na justiça. Muito bem. Considerações finais do nosso convidado. Eu agradeço estar aqui a presença, agradeço a essa equipe técnica aqui, que foi fabulosa, fez com que eu ficasse mais bonito, né? Entendeu? E agradeço a você, Mônica, que tem sido um grande incentivador da cultura do Estado do Rio de Janeiro. Você que merece ser homenageado sempre. Muito obrigado. Foi uma honra receber aqui o presidente do Sindicato dos Jornalistas, uma figura super homenageada e respeitada aqui em nosso Estado. Despeço-me agradecendo a presença do presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, Continentino Porto, e também aos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da psicóloga e acadêmica, a nossa queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos. As primeiras novas carteirinhas da UF já chegaram. Representando um avanço no campo tecnológico da universidade, esse novo modelo contará com uma série de facilidades para os estudantes e funcionários. A nova carteirinha de estudante é uma carteirinha plastificada, é um plástico, na verdade, como se fosse um cartão. E ele tem, diferentemente da antiga carteirinha, que era de papel, rasgava, enfim, tinha enorme insegurança, poderia ser falsificada. Essa é uma carteirinha inteiramente segura. A nova carteirinha, então, tem uma foto da pessoa e tem atributos que a carteira de papel não tem. A carteirinha de papel não tem, ou seja, todos os dados estudantis estão criptografados junto ao banco de dados da universidade, e o aluno poderá, com essa carteirinha, usufruir de serviços. Os serviços oferecidos pela nova carteirinha vão desde a possibilidade de inserir créditos para o bandejão ao acesso a declarações e notas. Além disso,
há diversas parcerias sendo formadas, como descontos em comércios e a integração com o sistema de transporte público, através do bilhete único. Nós fomos procurados pelo Sidney, pelo Vitor e pelo Tiago, que eles queriam lançar uma carteirinha e queriam começar a agregar valor. E eles entenderam que o transporte era um valor muito grande, né, para os universitários, principalmente pelos benefícios que você hoje tem, que é o bilhete único de Niterói, você tem o bilhete único aquaviário, aí vai toda essa relação de bilhetes únicos, né? A carteirinha foi desenvolvida pela própria universidade sem o uso de mão de obra externa. E para comemorar esse avanço, foi realizada uma cerimônia para a entrega da primeira carteirinha em Niterói à estudante Aline Oliveira. O que você está achando desse momento, dessa nova iniciativa aqui na UF? Eu acho que realmente vai facilitar a nossa vida, vai diminuir as filas no bandejão, isso é muito importante para a gente que às vezes sai correndo de uma aula para outra, né? E também ter tudo num documento só, não ter aquele problema da carteirinha ficando velha, a gente não consegue nem ler. Por exemplo, a minha carteirinha já caiu a foto, então acho que essa realmente vai ser, essa iniciativa vai facilitar bastante, vai otimizar o nosso tempo e achei bem legal. Essa grande iniciativa, liderada pela Superintendência de Tecnologia da Informação da UF, já conta com 14 mil pedidos que serão atendidos em postos localizados na Faculdade de Engenharia e no campus do Graguatá. Então, se você já recebeu um e-mail dizendo que sua carteirinha está pronta, você já pode retirá-la. No momento da retirada, você assina um termo se comprometendo com alguns critérios importantes de segurança da informação, garantia de que você é você e tudo mais, né? Então é um processo rápido, a gente espera também distribuir os 14 mil pedidos nessa semana e na próxima. E assim, a tendência é manter esse fluxo contínuo, esse ponto de atendimento vai ser modo contínuo, ele não vai parar, né? E quem ainda não teve os dados validados, até quando vai poder pegar essa carteirinha? O posto vai ficar aqui? É só fazer o pedido, né, em www.sistemas.uf.br/carteirinha. Vai fazer o pedido lá, esse pedido entra num trâmite de execução, de fabricação, né, e dentro de 1 ou 2 semanas essa carteirinha já chega aqui. Aí só tem que saber se chega aqui ou no outro ponto de atendimento. A separação é por curso. Está no nosso site também. Boa tarde para você, telespectador da UniTV. Estamos aqui com mais um programa e hoje com o nosso entrevistado, que é uma pessoa assim, que eu tenho um apreço muito grande, tenho uma admiração muito grande e eu tenho absoluta certeza que ele traz para nós muitos assuntos que eu acho que todos nós vamos nos beneficiar a partir do momento que ele começar a nos contar um pouquinho sobre a sua história, né? É o Gentil da Costa Lima. Gentil, um prazer muito grande tê-lo conosco. Prazer meu. Tá? E quero dizer da alegria, da satisfação, do contentamento, do júbilo e, para que não dizer mesmo, da honra em participar deste programa, principalmente quando eu sou entrevistado pela psicóloga Elizabeth do Vale. Muito obrigada, Gentil. Mas eu quero que você conte para nós alguns segredinhos da sua vida, né? Que são segredinhos muito importantes para nós, todos seres humanos, que estamos justamente nessa escalada do viver, né? Nesse desafio diário de vencer obstáculos, né? Porque a vida no seu somatório, né, de certa forma, nos obriga a ir gradativamente tentando vencer os obstáculos, não é? Que aparecem na nossa caminhada, né? As barreiras que interpõem nosso E eu caminho, acho que talvez o bem-sucedido, para a gente não falar em sucesso, que eu acho uma coisa muito... Sucesso é uma coisa que não... Eu acho que o ser humano bem-sucedido não é aquele que eu acho que tem a capacidade sempre de chegar num primeiro momento
na sua busca, nas coisas que ele está almejando, mas acima de tudo aquele que aguenta levar mais pancada, né? Alguém já disse isso, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu não sei precisamente quem foi, não sei se foi Luther King, alguém falou isso. Acho que foi o Luther King, sim. Eu não sei, mas eu acho que acima de tudo, essa máxima, eu me vejo justamente aí, né? Quando eu tenho um obstáculo à minha frente, eu penso muito nisso. Gente, o negócio não é propriamente transcender a coisa de tal maneira e agarrar aquilo que eu estou buscando com muito ardor, mas acima de tudo ter competência para enfrentar os dissabores que advêm dessa busca, não é? Que é uma busca constante. Gentil, mas então vamos falar aqui para o nosso telespectador uma coisa. Qual é o seu segredinho? Posso falar a sua idade? Pode. Porque eu acho importante falar isso para o telespectador. Tenho 81 anos de idade, graças a Deus, com alguma vitalidade ainda. Intelectualmente falando, psicologicamente muito bem. Eu costumo dizer que Deus tem sido tão bom para mim, que Ele está tirando a minha visão para que eu não veja rugas que se interpõem no meu corpo. Mas eu vou te dizer uma coisa, rosto, né? Eu vou te perguntar justamente qual é o segredinho de chegar aos 81 anos assim, com a pele tão lisinha, né, com uma envergadura corporal, um porte saudável, né, uma aparência bonita. Eu quero saber o segredinho. Você é muito generosa. Não sou generosa, é a realidade que a gente tem. O grande segredo é não ter ambição na vida, ambição de recursos financeiros, entendeu? É saber enfrentar a vida com a humildade que a vida quer que a gente deseja que a gente enfrente, né? Despojamento. Com despojamento, e com alegria de viver. Deixa eu te contar um fato que talvez... Eu trabalhava no Palácio Guanabara e tinha um ônibus, eu tinha um ônibus para trazer do Palácio para Niterói, mas eu preferia ir na hora do rush, saía às 6 horas, e saía lá, e ia lá para a fila do ônibus, lá na Rua das Laranjeiras. O Palácio era a Rua Pierre Machado, e lá nas Laranjeiras é onde passava o ônibus, pertinho, ali perto do Campo Fluminense. Então, passava o primeiro ônibus, super lotado, na hora do rush, e todo mundo pegava, dava soco no ônibus, xingava palavrão, eu quietinho ali. Passava o segundo, a mesma coisa. Se o terceiro não parasse, eu vinha a pé, de Laranjeiras até as Barcas, tomando meu chopp pelos bares da vida, entendeu? Chegava em casa descansado. Olhando a paisagem. Olhando a paisagem, olhando as mulheres, entendeu? Olhando as cabrochas, entendeu? Com devido respeito, né? Mas então eu vinha tranquilo, apanhava a minha barca, chegava em casa às 11 horas, muito bem, minha mulher falava assim, ô Gentil, onde você tem? Eu vim andando. E ela acreditava. E ela acreditava, porque confiar em você. Quase 50 anos de casado, ela é a grande irmã que eu tenho. O grande problema era ela não acreditar. Mas ela acreditava. Ela acreditava porque sabia perfeitamente dos meus propósitos, daquilo que eu podia. Eu ia até onde eu podia chegar. Dali para frente eu não entendeu? Gentil, e conta para nós um pouquinho como é que foi a sua infância, né? Vamos falar de você, então, nessa fase da vida que é justamente a fase em que a gente incorpora, introjeta, né, os modelos que vão nos dar justamente dali para frente uma formatação na personalidade, né? A minha primeira infância, de neném aos 8 anos, eu vivi no Morro da Boa Vista, em casas paupérrimas, né? Mas sempre ajudando o meu pai, que fazia
umas obras de construção, embora papai era militar, né? Era cabo de polícia, mas ele fazia umas construçõezinhas para agregar um pouco mais de recursos para o sustento de 12 bocas, né? Então, passei uma infância muito difícil, alimentação, porque a alimentação na primeira infância, você sabe tudo, disso, né? É ali que os neurônios, né? Que os neurônios se desenvolvem. Então, papai é cabo de polícia. E a gente, 12 bocas, eram 9 filhos, uma agregada, e papai e mamãe 12. Né? Então, o que ocorreu? O meu pai foi promovido a sargento, mas como ele era uma pessoa muito dedicada à polícia militar e era respeitabilíssimo dentro da honestidade que ele trouxe do norte, né, dos pais dele, então ele foi nomeado sargento da Polícia Militar e logo após ele foi comandar a guarda que existia para garantir a integridade física do governador, que na época era o almirante Hernando do Amaral Peixoto. O governador do Estado, do Estado, o governador do Estado, ali no Palácio... Estado do Rio de Janeiro. Ali no Palácio do Engago. Então, mas papai, Caxias, né? Caxias, e ele, cumpridor dos seus deveres, segundo ele, né? O almirante Amaral Peixoto sofria de insônia e de madrugada saía lá dos aposentos dele e vinha apanhar ar ou qualquer coisa. E um dia, o comandante Amaral quis saber quem era aquele sargento que todo mundo falava nele, porque papai falava assim, não, quando via um superior na frente, pode deixar, se quiserem tomar o palácio, tem que passar por cima do meu cadáver. Aquela cacheagem de militar, né? De militar, coitado. Então, o Amaral Peixoto um dia desceu, né? Mas já tinha outras vezes conversado com o papai, um dia quis saber como é que papai administrava a família e administrava também os recursos para... Os parcos recursos para sustentar 12 pessoas. Aí o papai falou assim, comandante, eu gostaria a primeira coisa que eu queria era da educação dos meus filhos. Prioridade principal da educação, as crianças, porque estão pobrezinhos, estão lá. Aí o comandante falou assim, amanhã de manhã cedo você procura a diretora do departamento de bolsas de estudo, aqui na sala tal, e que eu vou deixar uma ordem lá. Quando no dia seguinte, papai correu para lá de manhã cedo, e o que ocorreu? Esta diretora de bolsa de estudo já tinha ordem para resolver a situação de estudo de 4 crianças. E ali, naquela conversa, papai com ela, coisa e tal, ela falou assim... Você era o mais velho? Não, eu tinha um outro mais velho. Este não foi. Fomos os 4 depois dele. Então, o que ocorreu? Essa diretora de bolsa de estudo falou assim, Costa Lima, eu tenho um colégio em Teresópolis, que é um maravilhoso colégio, tem uma parte que é particular e tem outra parte que é do Estado. Eu posso encaminhar os 4 para lá, para isso. E papai ficou contente, e eu fui para lá. E eu bati lá, uma maravilha de colégio, era uma ilha. Você foi então com que idade? Eu fui para lá com 8 anos de idade. Então você foi ser alfabetizado com 8 anos de idade? Alfabetizado lá com 8 anos de idade. E você ficou nessa escola durante quanto tempo? 8 anos, eu fiquei de 8 anos de idade aos 16? Aos 16 anos. E o que ocorreu? Ali nós tínhamos de manhã cedo café, 9 horas lanche, almoço, janta. Então eu comecei a ter uma alimentação mais orientada também, né? Uma cama gostosa para dormir, uma ilha saudável, né? Que pertenceu a Tereza Cristina, se não me falha a memória, né? Então, fiquei ali durante o ano, tirei o curso de admissão, tirei o ginásio e retornei para Niterói.
o meu... Já com o seu ginasial completo. Já com o meu ginasial completo. E como é que foi então essa volta para Niterói? Nessa volta para Niterói, como é que a sua vida se desenrolou a partir do momento que você voltou? Exatamente. A minha volta para Niterói, ela se deu, ela veio normalmente. Eu vim até com outro colega que era protegido do Amaral também, que veio comigo. Então, nessa volta para Niterói, a situação em casa era ainda de dificuldades, essa coisa toda. Então, o papai um dia me chamou e falou assim: Gentil, você precisa trabalhar para sustentar um pouquinho aí, ajudar um pouco. Aí eu prometi a ele: papai, hoje eu arranjo um emprego. Hoje eu vou arranjar um emprego, o senhor pode ficar tranquilo. Isso já com 16 para 17 anos, né? 16 para 17. Então, o que ocorreu? Eu comprei o Jornal do Brasil, comprei o Fluminense, saí de casa às 7 horas da manhã, trabalhei, perambulei o dia todo. Procurando emprego. Não consegui. Quando foi no fim da noite, eu falei assim: não vou para casa, eu vou envergonhado, né? Aí sentei no Jardim de São João, apanhei o Fluminense. Preciso de um encerador de hotel. Praia de Gragoatá, 29, Hotel Gragoatá. Ali. Parti para lá. A pé, fui por aqui. Pô. Cheguei lá. Cheguei no Hotel Gragoatá. Você vê que determinação, né? Aos 16 anos de idade. Aos 16 anos de idade. Eu achava que não podia decepcionar o meu pai. Entendeu? Não podia decepcionar. Aí fui lá para o Hotel Gragoatá, o sujeito, quando me viu, com camisinha bonitinha e mãos lisas, né? Ele falou assim: não, meu filho, isso aqui não é para você. Isso aqui é um emprego bruto e que o ordenado é um salário mínimo, não sei o quê, não sei quanto era o salário naquela época. E eu ali fui trabalhar, encerando o hotel, com muita dificuldade, porque não tinha... Sim, mas então você acabou convencendo o dono do hotel de que você queria aquilo mesmo, que você precisava. Olha a determinação. Eu precisava do emprego. Não, mas para chegar em casa e falar assim: papai, olha, arranjei, não é? Por pouco que fosse a sua contribuição, a minha contribuição já era alguma coisa. Sim. Então fiquei nesse hotel durante um ano, trabalhando e servindo também as mesas, como uma espécie de garçom, essa coisa toda, encerando o hotel. Aí um ano depois eu achei que apanhava sempre meu livrinho, ia lendo alguma coisa, achei que tinha que procurar outro caminho. Sim, com certeza. Outro caminho, porque é o que eu falo para você, para os jovens de hoje: não adianta nada sem você não procurar um caminho melhor sempre. Sim, com certeza, lógico. Esperança sempre, sempre. Então eu às vezes falo para os jovens: vamos estudar, não fica sendo trocador de ônibus, não. Ponha um livro, vai estudar, faz um concurso. Hoje, na minha época, tinha... O concurso era muito pouco, os concursos, né? Mas é muito importante aí a sua colocação nesse aspecto, Gentil, pelo seguinte: olha só, é necessário que a pessoa dê um primeiro passo. E muitas vezes esse primeiro passo não vai ser no meio da escada ou no final da escada. A gente dá o primeiro passo no primeiro degrau mesmo. Então não há demérito nenhum no fato da pessoa estar preparada para um determinado desempenho e nesse primeiro momento da vida, nesse primeiro passo, não conseguir alguma coisa
que, de certa forma, seja emparelhada, né, com as tendências e as aptidões dessa pessoa. Mas esse primeiro passo é o que vai justamente colocar a pessoa, inclusive, em contato com outras pessoas ao seu redor, com o mundo ao seu redor, e vai dar a ela o quê? Contatos. Vai dar a ela, não é? Vamos dizer assim, uma abertura, um horizonte para que ela possa galgar, então, os próximos degraus da escada. Exatamente isso. Né? Então, esse foi o seu primeiro momento que te levou ao segundo momento. Vamos ver o seu segundo momento, então, como é que foi? Eu saí do Hotel Gragoatá, mas sempre procurando no jornal alguma coisa melhor para se fazer. Aí, na Rua Barão do Amazonas, tinha um jornal alternativo, que chamava-se Folha Fluminense. Aí me apresentei lá, eles falaram assim, não, gente, isso aqui você tem que sair para receber uma assinatura, tem que sair para isso, mas você pode perfeitamente batalhar na redação, a gente faz o jornal de 15 em 15 dias, uma vez por semana. Aí eu comecei ali a escrever. Quando foi, um dia encontrei um amigo, Alviar Barroso, ele falou comigo, Gentil, você já está trabalhando no jornal já, por que você não vai para o Diário do Povo, que é um diário, e lá a amplitude para o seu desejo é maior? Você está entendendo? Eu fui para o Diário do Povo. Cheguei lá, o diretor, um autodidata, que era um barbeiro que trabalhava no bairro do Barreto, o seu José de Matos, e que ele começou no jornalismo assim, o seu José de Matos. Ele jogava num clube lá, era o Byron do Barreto. Então, ele como barbeiro, ele botava no vidro lá da barbearia os scores de futebol. Fulano tal, 4-1, 3-1, 2-1, ele botava. E todo mundo ia para lá para ver o resultado dos jogos. Informar dos resultados dos jogos. Aí, o que ele fez? Ele falou, poxa, a barbearia enche, então eu vou. Comprou um mimeógrafo daqueles de antigo, né? Fulano, bairro, já preparo isso e vendo para o pessoal? E vendeu para o pessoal, e vendendo para o pessoal. Mas a procura era muito grande também. O que ocorreu? Ele, então, ajudado pelo um bicheiro que tinha lá, que era o Raul Careca, capitão Raul Careca, e do dono do Banco do Barreto, um negócio mais ou menos assim, ajudado, ele fundou o 5º Distrito, um jornal de bairro, esses jornaizinhos de bairro, você vê, ele fundou o 5º Distrito, e como a coisa prosperou, ele fundou o Diário do Povo, que foi um grande jornal em Niterói. Você foi para o Diário do Povo, Eu fui para o Diário do Povo, E escrever que tipo de matéria? Escrever matéria, muitas vezes de polícia, eu ia para a delegacia de polícia apanhar as anotações, chegava e entregava ao redator de polícia, que era um senhor chamado Rafael Rosa de Alvarenga, e eu era auxiliar dele. E como é que você descobriu essa sua tendência para o jornalismo? Não sei como... Já foi quando você saiu do colégio em Teresópolis? Como é que foi essa coisa da atração pelo jornalismo? Não, a atração pelo jornalismo veio justamente dentro do jornal Diário do Povo, entendeu? Dentro do Diário do Povo, porque a árvore caiu assim na rua tal, número tal. Hoje em dia, quando eu vejo no Fluminense aquela matéria um século passado, eu falo assim, olha, isso aqui é o que eu fazia. Você está entendendo? Mas então você se deu conta nessa época de que você era um bom observador. Eu era um bom observador. Como você já relatou aí, você ficava lá no tempo que você esperava o ônibus e passava o primeiro ônibus cheio, o segundo ônibus cheio, o terceiro ônibus cheio, você dispensava os ônibus cheios e vinha a pé. E disse que vinha apreciando a paisagem, olhando as cabrochas. Olha só. Mas a história do ônibus, a história do ônibus veio muito tempo depois.
Muito tempo depois, 30, 20 anos depois, essa coisa toda, entendeu? Mas então... Tá, mas então a sementinha, justamente lá do observador, estava plantadinha. Estava plantadinha e com terra bem adubada. Isso, com terra bem adubada, as raizinhas... E me diga uma coisa, Gentil, e até hoje você é assim? Eu até hoje. Uma pessoa que olha para o seu território e vê as minúcias, quer dizer, com esse olhar analítico, né? Exatamente, até hoje, toda a minha tendência é de observação. Hoje, Beth, eu acordo de madrugada para escrever. Adoro escrever. E o que mais você escreve hoje? Porque eu escrevo poesia? Crônicas, poesia, entendeu? Crônicas, poesia. Eu tenho um hobby, sabe o que é? É pegar a Marta Medeiros do Globo. E copiar as crônicas. Se você perguntar qualquer crônica delas, qual é a que agora vem a sua lembrança que tenha te marcado? Deixa eu ver, a última dela foi Passe Adiante. Passe Adiante. Então, ela enfatiza o quê? O que ela enfatiza é o seguinte, que você tem tantos guardados dentro de casa, livros velhos, essa coisa toda, e que você... Sem contar o que nós temos guardado dentro de nós, né? Os nossos guardados internos. Mas ela diz que as pessoas... Lê Passe Adiante, você vai gostar demais. A semana então passa adiante, passa pra gente. Ela diz o seguinte, que as pessoas guardam tanta coisa dentro de casa, e que tem que ser mais ou menos despojado daquilo, tem aquilo... Para poder trocar as figurinhas. Exatamente. Deixa eu ver como é que ela inicia. Ela inicia dizendo que uma amiga chegou assim e falou, Marta, vai lá em casa, eu tenho um vestido lá que não serve para mim, e que se você quiser pode levar, você está entendendo? Então, aí ela foi lá, apanhou o vestido, a outra ficou com ciúmes do vestido. Entendeu? Então, essa mania de querer, de guardar as coisas, você está entendendo? Então, mas eu leio todas as crônicas que ela faz, eu acho maravilhosa. O Chechel, eu leio o Chechel. Eu não preciso, mas eu leio, escrevo cartas para ele, jogo fora, né? Eu falo assim, Chechel, isso aqui não está certo por isso. Então, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa e eu vou pedir a você que deixe a sua mensagem para o nosso telespectador, né? De alguma coisa interna que está aí vibrando dentro de você, que é vibrante a sua maneira de viver, né? O seu jeito de olhar a vida, a sua leitura como ser vivente, e deixa a sua mensagem para o nosso telespectador. Eu quero primeiro agradecer aí a Beth ter me convidado, mas quero deixar para os jovens, a minha palavra de esperança, né? Vamos ter, gente, um pouquinho mais de esperança no futuro. O futuro, eu costumo dizer que eu já joguei o tempo regulamentar e já estou na prorrogação, né? Então, a minha mensagem é para os jovens, que eles conduzam a vida. Está prorrogando muito bem, viu? Está prorrogando muito bem. Muito obrigado. Olha, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. E para vocês que nos assistem, eu acho que tivemos hoje uma aula de determinação, não é? De paciência, de esperança, muito bonita, e que eu espero que todos nós possamos aproveitar, né? De maneira muito eficiente nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Para você, o meu beijo grande, até o próximo programa.